Amém. Que alegria estarmos juntos, reunidos no nome do Senhor, convocados pelo Senhor numa santa convocação para cultuarmos, servirmos o nome dele, o Deus que nos salva, nos salvou e continuará nos salvando de nós mesmos até o grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Como os puritanos do passado costumavam dizer, o dia da feira da nossa alma, dia em que encontramos o santo descanso que o Senhor prometeu aos seus. E aqui eu trago, depois do reverendo já ter feito uma apresentação de minha parte, eu trago aqui uma saudação da parte de minha casa, de minha esposa, que hoje não pôde estar aqui conosco, visto que nós recentemente tivemos o nascimento do nosso filho, né? Ele hoje completa o seu primeiro mês, né? E para nós é motivo de alegria estarmos aqui servindo, então eu trago um abraço carinhoso da parte dela, como também do conselho de minha igreja, Igreja Presbiteriana de Filadélfia, lá no Valentim, aqui pertinho, né? Do outro lado da cidade. Trago também um abraço do nosso conselho lá, para a parte dos irmãos aqui. Irmãos queridos, eu gostaria que nós nos conduzíssemos à palavra do Senhor, que vamos meditar hoje, no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 16. Será a porção da Escritura que servirá de instrução para a nossa alma hoje, queridos. Evangelho segundo João, capítulo 16. Enquanto os irmãos se dirigem ao texto, há uma música em nossos dias, uma música cristã muito bela, e que o autor a intitulou, ou disse, né? Intitulou a música de Toda Dor é por Enquanto. E nas falas do próprio autor da música, é uma música tecida na esperança. E em geral, irmãos, é disso que ela nos lembra, de nossa esperança em meio aos sofrimentos de agora, mas também da alegria do porvir. E no refrão desta música, ele apresenta um elemento de tensão, aquilo que em teologia nós temos chamado de tensão escatológica, o já e o ainda não. E o autor canta essa música e no refrão ele diz o seguinte: vem com uma oração ao Senhor, se dirigindo ao Senhor, ele diz: vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. O interessante, irmãos, é que nós como cristãos temos uma perspectiva diferente do mundo. Enquanto o mundo tenta o tempo inteiro fugir de qualquer perspectiva do sofrimento, os discípulos de Jesus são alertados para um período difícil que eles vão enfrentar. Um período de tribulação que há de vir. E nesta vida nada será tão simples assim, até o dia da vinda do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo também os consola. E lhes lembra da alegria que há de encontrar seus corações quando o Senhor mesmo, Jesus, os encontrar mais uma vez. É sobre isso que o texto de hoje trata. Eu gostaria que os irmãos se reportassem a partir do verso 16, do capítulo 16 do Evangelho segundo João. Diz assim o texto: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser este um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada.
Mas, depois de nascido um menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Verso 25, queridos. Estas coisas vos tenho dito por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos. Vamos a mais uma palavra de oração. Senhor bendito, que alegria, que privilégio é o nosso, Senhor, de te cultuar, te servir nesta manhã. E de que agora, depois de tantos momentos preciosos de nosso serviço de culto, agora é o momento em que damos ouvidos à Tua palavra, à Tua santa lei, e temos a lei do Senhor inundando o nosso coração e enchendo nosso coração de esperança e de alegria, mesmo em meio a qualquer situação que a gente possa viver. Muito obrigado pelo privilégio que o Evangelho nos dá de poder nos relacionar contigo, Senhor. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e pelo Evangelho o Senhor disse, bradou, haja luz, e a luz brilhou em nosso coração e nos levou ao conhecimento do nosso Redentor Jesus Cristo. Te louvamos por isso, Senhor. Que o Senhor seja servido em nos nutrir com a Tua palavra e no poder do Espírito Santo. Nós, crendo e obedecendo a Tua lei, vivamos de uma maneira agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos isso mais uma vez, mediados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. A Ti seja agora para todos sempre, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, diferentemente da nossa perspectiva dos nossos dias, em que nós costumamos fazer uma introdução e apresentar um tema, o Evangelho de João ele apresenta o tema no final do seu Evangelho, especialmente no capítulo 20, versos 30 e 31, quando João apresenta que aqueles sinais registrados no livro, eles têm um intuito, um propósito, de que creiamos no Senhor Jesus Cristo e que, crendo no Senhor Jesus Cristo, tenhamos vida em seu nome. Com isso, João tece toda a estrutura do seu Evangelho. E especialmente nós temos um recorte maior aqui, uma seção maior que ficou conhecida como as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o último discurso do Redentor à luz do Evangelho de João. Isso começa mais ou menos no final do capítulo 13 e vai até o final do capítulo 16, coisa que lemos nesta manhã. Depois de servir os seus discípulos, lavando seus pés, o Redentor, o Senhor da Glória, servo, ensinando aos seus, ele inicia uma série de ensinos finais de seu ministério, agora para seu povo particular, de perto. Depois disso, o Redentor vai se apresentar em oração, aquilo que ficou conhecido no capítulo 17 como a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Ora por sua vida, concluindo seu ministério, apresentando mais uma vez ao Pai. Ora pelos seus, ora por aqueles que ainda hão de crer, os seus também. E se apresenta como o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Especialmente nesta última parte aqui do seu último discurso,
E é interessante porque ao meio do discurso Jesus trouxe alguns elementos interessantíssimos de sua vida, obra, ministério, ensino para os seus. Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o meio pelo qual os homens se relacionam e poderão se relacionar com o Pai. Ele fala de que enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, outro semelhante a Ele. Seus discípulos não estariam sós. O Espírito da verdade estaria com o seu povo. Depois ele lembra os seus discípulos de que ele é a videira verdadeira e que seus discípulos agora que estão enxertados nele podem ter vida. Ele lembra os seus discípulos de que o mundo também os odiaria, visto que odiou o próprio Redentor. A luz tentando abafar, as trevas tentando sufocar a luz. E que isso aconteceu e estava para acontecer com o Redentor, e que de maneira nenhuma seria diferente dos seus discípulos também, agora que eles estavam ligados na videira. Mas o Senhor Jesus também promete no início do capítulo 16 o poder do Espírito Santo para viver mediante aquilo que Ele espera do seu povo. Então termina com duas sessões finais nesta grande sessão a qual nós estamos diante de nossos olhos. Imagina aqui os discípulos sem entender muita coisa. Até esta altura do campeonato. Seus discípulos que haviam abandonado suas vidas, por um momento deixado seus afazeres, agora estavam seguindo o Redentor, acompanhou o Redentor em todo o seu ministério, viu os seus ensinos, viu suas obras, viu os seus sinais, viu a chegada do reino através dos sinais e as bênçãos do reino através dos sinais. Esses discípulos que outrora largaram seus empregos, agora estavam diante de um ensino de Jesus que falava de uma partida. E de uma partida que seria dolorosa. Que dali em diante Jesus iria cumprir sua missão final, que se daria na cruz. Imagina agora os discípulos sem entender muita coisa. Como assim, Senhor? Nós vimos o Senhor fazer pão cair do céu, como foi no passado com Moisés. Nós vimos o Senhor multiplicar, por exemplo, o vinho e dizer que a chegada da nova era do reino de Deus é muito melhor do que todas as bênçãos que o povo no Antigo Testamento pôde experimentar. Nós vimos cegos serem levados à vista, nós vimos mortos ressuscitarem. Como assim agora o Senhor vai para a cruz e vai ser morto? Eles por um momento, queridos, ficariam desolados de acordo com as palavras de Jesus. Mas depois o Senhor Jesus traz uma garantia. Os mesmos discípulos que ficariam desolados por causa da cruz, à medida que entendessem a cruz e vissem o Senhor da glória ressurreto, eles também seriam amparados pela alegria do encontro. Quando Jesus ressurreto os encontrassem, os mesmos discípulos seriam amparados pela alegria do encontro. Sabe uma coisa, irmãos? Isso aqui é exatamente o dilema em que nós temos respostas também para a nossa vida. Enquanto nós peregrinamos aqui, a nossa vida será marcada por duras aflições, por sermos seguidores de Jesus. Por causa da cruz de Cristo. Mas a esperança que Jesus deu aos discípulos naquela ocasião também é esperança para nós, discípulos do Senhor. Um dia, irmãos, encontraremos a alegria, porque a nossa alegria está baseada em uma certeza, na certeza de que Ele ressuscitou e encontrará o seu povo em breve. Portanto, irmãos, a ideia central para a nossa exposição de hoje é que a certeza da ressurreição de Jesus transforma a tristeza dos discípulos em alegria. A certeza da ressurreição de Cristo transforma a tristeza dos crentes, nós, em alegria. Convido os irmãos a mais uma vez voltarmos nossos olhos ao texto, a
partir do verso 16, e acompanhar a exposição até o final. Jesus disse então um pouco, verso 16, e não mais me vereis outra vez um pouco e ver-me-eis. E aqui Jesus está comunicando sua partida, que sua partida estava próxima, e ele está comunicando isso aos seus discípulos. Agora, de que partida Jesus estava tratando? Da sua morte e ressurreição, ascensão, segunda vinda, do envio do Consolador? Eu penso que aqui é da morte e da ressurreição do Redentor. Um pouco mais, e os seus discípulos não o veriam momentaneamente, visto que Jesus iria morrer na cruz. E um pouco mais, eles veriam o Redentor mais uma vez, encontrando Jesus ressurreto novamente. O verso 17 então nos coloca diante do cenário. Os discípulos olham uns aos outros, e o texto diz que eles dizem uns aos outros: que vem a ser isto? Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, vou para o Pai. Que discurso é esse que Jesus está falando para nós agora na reta final? Que coisa diferente do que nós havíamos ouvido até então, havíamos visto até então. E eles diziam, verso 18, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Os discípulos aqui estão sem entender muita coisa, indagando uns aos outros. E Jesus, no verso 19, percebendo a situação, lendo os corações, Jesus traz uma resposta um tanto inusitada. Não é muito o que eles querem ouvir ou esperam ouvir. Jesus, verso 19, diz, percebendo, o texto diz, percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, Jesus pergunta: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Verso 20, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Percebe, irmãos, enquanto os discípulos estão perguntando o que vem a ser isto um pouco, ver-me-eis, não mais me vereis, depois ver-me-eis novamente. Enquanto os discípulos fazem uma pergunta sem entender o cenário do que está acontecendo, Jesus traz uma resposta um tanto inusitada para eles. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. Enquanto vocês choram e se lamentam, o mundo se alegrará. O mundo vai rir. Na contramão do que vocês estarão passando, o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, diz o verso 20 ainda, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus responde aqui trazendo uma constatação, irmãos, daquilo que os discípulos irão enfrentar. Vocês irão chorar, vocês irão se lamentar. E aqui, eu penso que os irmãos já devem ter ouvido aqui, na voz do Senhor Jesus Cristo, nós já ouvimos um eco dos profetas. O choro e o lamento que os profetas tanto fizeram uso e confrontaram o povo de Deus, muitas vezes num contexto de luto pelos mortos, e outras vezes num contexto de arrependimento e contrição de pecado, e outras vezes numa convocação de que o povo deveria se arrepender de seus pecados. Mas é interessante que o mundo, na contramão disso, em contraste aos discípulos, o mundo se alegra. E esse choro, diz Jesus, dos discípulos não vai ser para sempre. Vejam o cenário, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar. Enquanto isso, o mundo vai se alegrar. Todavia, diz Jesus, o choro de vocês não vai ser para sempre. Todavia, a vossa tristeza se converterá em alegria. No momento certo, queridos, a alegria também encontrará guarida no coração dos discípulos. Agora, o que precisa acontecer aqui é simplesmente uma mudança de perspectiva. O mesmo episódio, a cruz de Cristo, à medida que os discípulos entenderem o que é a cruz, no momento inicial, numa perspectiva incorreta, vai ser motivo de choro e lamento e perseguição e aflição para eles. Olhando para o
o Redentor e olhando numa perspectiva ensimesmada. Imagina os discípulos olhando para o Redentor morto. E o que é que vai ser agora da nossa vida? Acabou tudo. A gente deixou nossos lares, a gente deixou nossos trabalhos, a gente passou anos a fio seguindo Ele, a gente ouviu Ele, a gente viu, a gente recebeu autoridade para também fazer muitas coisas em nome dEle. Nós vimos tudo isso e agora tudo simplesmente acabou. Eles vão chorar, vão se lamentar, enquanto o mundo vai zombar e rir deles. Mas quando acontece uma mudança de perspectiva, diz Jesus ensinando aqui, quando eles entenderem que a mesma cruz que ali estava sendo entendida incorretamente, sendo levada a motivo de choro, de lamento, quando eles entenderem corretamente a cruz, então o mesmo episódio vai ser um motivo de grande alegria para eles. Entendendo corretamente a cruz, tendo o vislumbre da ressurreição do Redentor, então eles poderão olhar para o episódio e dizer, na verdade, o que era fonte da nossa tristeza e alegria do mundo vai ser exatamente o contrário. Eis a fonte da nossa alegria, eis a fonte da tristeza do mundo que se rebela contra o Senhor. Jesus mesmo disse em João capítulo 12, verso 24, que era necessário que o grão de trigo caísse e morresse para dar fruto. No fim desse evangelho, os discípulos encontrarão o Senhor ressurreto no capítulo 20. E ali a alegria deles será restaurada. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões quanto a isso, queridos. Nesse contraste entre os crentes, os discípulos, olhando para a cruz, e a perspectiva do mundo, olhando para a cruz do Senhor. É que Jesus está dizendo que o mundo se alegra de forma real. O mundo vai se alegrar de uma maneira real. Mas essa alegria, ela tem um prazo de validade. De fato, o mundo se alegra e essa alegria é real, mas ela é passageira, irmãos. Jesus não está dizendo que o mundo vai ficar triste junto com os discípulos porque o Redentor foi morto, não. Jesus está dizendo que o Redentor morto vai ser um motivo de alegria do mundo, de zombaria, de regozijo. Por um momento parece que as trevas conseguem abafar a luz. E o mundo vai se alegrar nisso. E o mundo vai se alegrar na tristeza dos discípulos também. Não é que, em alguma medida, parece que o mundo encontra felicidade? Isso aqui nos faz pensar, por exemplo, no Salmo 73, quando Asaf, ele praticamente entra em parafuso, e ele começa a ver a prosperidade dos ímpios, e ele começa a se questionar e questionar o Senhor. Ora, por que prosperam os ímpios? Porque nós, os justos, muitas vezes passamos por dificuldades. Parece que a grama do vizinho às vezes é mais verde. Não é assim? E o salmista, e Asaf naquele momento, começa a se questionar e diz, olha, os ímpios parece que trapaceiam, mentem, zombam, escarnecem, e parece que na vida deles tudo dá certo, eles encontram alegria. E o pecado, de fato, irmãos, traz vislumbres de alegria momentânea. Mas aí, graças a Deus, que o texto, em sua parte de conclusão final, Asaf tem um encontro com a glória do Senhor quando entra no santuário do Deus vivo, e lá ele diz, vi o castigo dos ímpios, eu vi o destino dos ímpios, e passar a louvar e bendizer o Senhor. Apesar dos sofrimentos dos justos, o Senhor é a glória. E Asaf começa a falar em tons, inclusive, de esperança de ressurreição. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha glória. Mas de fato, irmãos, a alegria do mundo ela é real, mas ela é passageira. E naquele grande dia, no dia do Redentor e Juiz, Jesus Cristo, essa alegria vai ser subitamente tirada do mundo, e então será revelada a ira do Cordeiro contra o mundo. E naquele dia, a alegria que era real e passageira do mundo vai se tornar uma tristeza eterna. A alegria momentânea do mundo será tirada subitamente, e então restará a tristeza eterna de uma vida em rebelião contra o Senhor. Do outro lado, irmãos,
o texto também nos fornece o entendimento de que o nosso sofrimento, o sofrimento dos crentes, ele é real, mas ele é passageiro. Naquele dia, no dia de Jesus Cristo, a alegria dos crentes será eterna, enquanto o nosso sofrimento foi passageiro. Para os apóstolos, esse dia era o momento de encontro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E para nós, queridos, é a certeza de que porque Jesus foi para o Pai, nós iremos também. Porque Jesus venceu em nosso lugar, nós entraremos na alegria eterna juntamente com Ele. E naquele dia, independente das provações que nós passamos aqui, independente do sofrimento, ora por causa dos nossos pecados, infelizmente, ora por causa do pecado dos outros, ora por causa da nossa condição de humanidade caída e dos efeitos do pecado em todo o sistema de nossa vida. Naquele dia, no dia de Jesus Cristo, na sua vinda gloriosa, há uma certeza e esperança para mim e para você, meu querido e minha querida. O sofrimento irá passar, a aflição irá passar, e restará somente o que o nosso Redentor comprou de uma vez por todas para nós: a alegria eterna na presença do Pai. Lá diz Apocalipse 21, o nosso bom pastor enxugará de nossos olhos toda a lágrima, e o tabernáculo de Deus estará posto diante dos homens para todo sempre. Foi isso que Jesus conquistou no meio e no seu lugar. É para isso e para essa direção que a minha e a sua vida deve girar em torno. É porque Deus entregou seu Filho bendito para que eu e você possa experimentar, apesar das aflições desta vida, e você possa experimentar a alegria duradoura que é a esperança do Evangelho. Mas essa alegria não é algo só para o futuro, queridos. Nós podemos desfrutar dessa alegria hoje mesmo, no presente. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 de sua primeira epístola, verso 3 e verso 6, ele disse que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nisso exultais, diz Pedro, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você descansa o seu coração nos ombros do Redentor, hoje mesmo o Santo Espírito, que já habita em nossas vidas e testifica da palavra da verdade, nos traz a esperança e o descanso de que um dia nosso sofrimento irá passar e a alegria do Senhor encontrará guarida em nosso coração. Nós pertencemos a Ele e as suas promessas para nós não podem falhar, queridos. Descansemos o coração nisso. Faça com que a sua família descanse nessa verdade. Instrua seus filhos nessa verdade. O mundo é duro e o sofrimento de seguir a Jesus é real. Mas há uma alegria eterna que encontrará nos nossos corações. Mas se você ainda não crê no Evangelho hoje, o Senhor te exorta a que você se arrependa e que você possa encontrar então no Senhor Jesus Cristo consolo da parte de Deus, que brota da certeza de que Jesus conquista uma alegria que o nosso coração tanto almeja e anseia. Um dia, queridos, tudo ficará bem para o povo de Deus. O mesmo episódio da cruz, que por um momento parece ser constrangedor e trazer sofrimento para o povo de Deus por seguir ao Redentor, é o mesmo episódio que nos dará a alegria eterna no Senhor. Louvado seja Deus por isso. Verso 21, Jesus traz então uma comparação, uma ilustração. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ele está trazendo uma figura muito conhecida de nossos dias, como também do seu público original, dos seus discípulos. A figura das dores de parto. Eu imagino aqui que especialmente nossas irmãs
que já puderam vivenciar essa experiência, sabem muito bem do que o Redentor está dizendo. Como também nós homens, maridos, também vendo o sofrimento de nossas esposas e o que é o dar à luz ou as dores de parto. Jesus está então usando algo do cotidiano para ensinar uma verdade acerca do que eles estão para viver. Olha, a mulher quando está para dar à luz, seja um parto natural, ou seja, se ela precisar ir para a faca, como foi o caso da minha esposa, por isso ela está se recuperando ainda, apesar de não doer muito, estava lá, colocou a anestesia, né? Aplicou a anestesia, sem dores naquele momento, mas ainda assim as dores de parto acabam acometendo ao longo dos dias. Está aí ela há um mês se recuperando e ainda sente muitas dores. Ou seja, as irmãs que naquele momento elas sentem as contrações e vão dar à luz naquele momento, e via de regra é um momento muito doloroso. Algumas passam horas para conseguir trazer o seu filho, sua filha à luz. Mas o que acontece é que normalmente quando o filho vem à tona ou a filha vem à tona, as mães parecem que olham para aquilo ali, começam a sorrir, mesmo chorando, né? Começa a sorrir, pega o menino, pega a menina na mão e diz: meu Deus, que bênção na minha mão. Meu filho nasceu, minha filha nasceu. Parece que as dores ficam para trás, você nem sente, não é assim? Jesus, utilizando dessa ilustração, está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, agora, verso 22, vós tendes tristeza. É como se vocês estivessem nesse processo de dar à luz, a minha morte na cruz. É exatamente isso para nós. Contudo, o vosso coração, outra vez, quando eu ver vocês, vos verei, o vosso coração então se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. De forma definitiva, ninguém poderá tirar o entendimento do que é a minha morte e ressurreição. Com isso, então, Jesus aqui, ele traz um aspecto muito maior do que simplesmente o episódio da morte dele na cruz. Ele pega um aspecto aqui e dá uma esticada, porque ele começa a se utilizar de termos, de promessas escatológicas do Antigo Testamento. Especialmente aqui quando ele fala do vosso coração se alegrará. Ele está citando aqui o texto de Isaías 66, que o contexto lá são as promessas de consumação do reino de Deus. A era do reino de Deus invadindo a terra dos homens, onde animais vão poder ter paz uns com os outros. Jesus pega essa ideia aqui, do vosso coração se alegrará, e ele olha para o momento da cruz e está dizendo: no momento da cruz, entendendo ela, no momento que vocês me verem novamente, na minha ressurreição, ao encontro de vocês, o vosso coração se alegrará. Jesus então está falando das bênçãos do reino de Deus, invadindo, chegando até nós, trazendo o consolo do reino de Deus ao nosso coração. Reino já iniciado, mas que será também consumado no futuro, de forma definitiva. Então Jesus está dizendo, verso 23, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Agora Jesus começa a falar em tons de oração. Percebam, queridos, a mudança didática do ensino de Jesus. Jesus está falando de que vocês vão chorar, que o mundo vai se alegrar, depois vocês vão se alegrar de novo quando me encontrar de novo. Agora Jesus traz um novo elemento em discussão. Vocês vão pedir ao Pai e Ele vos considerar o que vocês pedirem alguma coisa em meu nome, através de mim, unidos e mediados por mim, porque eu vou para o Pai, Ele vai dizer. Que as palavras, as orações de vocês serão respondidas por causa de minha obra. E aqui, irmãos, Jesus está dizendo de algo em meu nome, que o próprio Pai dará. Ele está falando aqui de um acesso direto que os discípulos poderão ter ao Pai. Aquilo que em todo o Antigo Testamento passou a ser figurado, como diz o autor de Hebreus, por figuras, sombras, tipos. Aquilo que a antiga aliança ou o pacto da graça que vai se desenvolvendo, como diz nosso símbolo de fé, em diversas administrações, mas um só pacto da graça, que se utilizava de figuras e tipos e sombras, até a chegada da própria realidade, o mediador da nova aliança, o fiador do pacto da graça. Jesus Cristo então está dizendo: ora, eu vou derramar o sangue da aliança em favor de vocês, e vocês poderão não mais se relacionar pensando ou através de figuras e tipos, mas vocês
irão de fato se relacionar com a própria realidade. A minha obra é consumada na cruz em favor de vocês. Vocês pedirão ao Pai em meu nome, e Ele vos concederá. Até agora, verso 24, nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus então está lembrando os seus discípulos que eles poderão se relacionar com o Pai, orando através de Jesus Cristo. E num contexto anterior, imediato a esse aqui, Jesus disse que isso se daria por meio do poder do Espírito Santo. Ora, irmãos, a Trindade está em ação, salvando e se relacionando com o seu povo. O Pai, o Filho e o Espírito atuando, salvando o seu povo de seus próprios pecados e levando o seu povo a se relacionar com Deus triuno. Jesus está dizendo: vocês orarão ao Pai em meu nome, através dos meus méritos, por meio do poder do Espírito Santo. Agora, percebam que conexão Jesus está fazendo aqui entre alegria e oração, queridos. Jesus está dizendo que a alegria verdadeira do crente, ela está baseada na certeza de que nós podemos orar ao Pai, mediados por Jesus Cristo. Mas sabe que nosso coração tenta encontrar alegria em tantas coisas. Vamos colocar a alegria naquilo que temos, naquilo que tanto gostaríamos de ter. E a gente pensa assim no nosso coração: quando eu tiver tal coisa, então eu serei feliz. Assim que isso aqui acontecer, então poderei ser feliz. Ou a gente coloca a nossa alegria naquilo que a gente tem medo de perder. Por exemplo, se isso aqui me for tirado, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se acontecer alguma coisa no meu casamento, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se descobrirem o que eu tenho feito, eu não sei o que vai ser da minha vida. Irmãos, o nosso coração muitas vezes continua iludido em alegrias menores, servindo a falsos deuses, como se nós pudéssemos encontrar descanso e contentamento nessas coisas. Enquanto, de acordo com Jesus, essa alegria, ela está pautada em uma coisa. A alegria do crente, ela se inicia baseada em uma certeza desse Jesus aqui nesse texto. Na certeza de que o Pai ouvirá as nossas orações por meio de Jesus Cristo. Eis o nosso privilégio, Igreja do Senhor. Nós podemos nos relacionar com o Pai por meio do Filho. Nenhuma pessoa no mundo inteiro poderá ser ouvida e atendida pelo Pai se não estiver em Jesus Cristo. Então olha só o nosso privilégio, irmãos. O Senhor nos amou. Eu sou amado do Senhor. Você foi amado pelo Senhor. Você foi amado pelo Senhor. Ele te amou a tal ponto de entregar o seu Filho bendito na cruz, para que eu e você pudesse ter a nossa relação com Ele restaurada. Que alegria nessa vida, meu irmão. Que alegria nessa vida, minha irmã. Ore ao Senhor. Esse é o seu privilégio aqui na terra. Você faz parte de um grupo seleto que pode se relacionar mais uma vez com o Salvador, com o Deus Criador. Ainda que você perca tudo aqui, ainda que sejam tiradas de nós todas as nossas alegrias momentâneas, ninguém poderá tirar a alegria permanente. Ninguém poderá nos separar, disse o apóstolo Paulo, do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Será a tristeza? Será a tribulação? Será o perigo? Será a angústia? A espada? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. A oração, portanto, ela é o privilégio do crente aqui na terra. E nós, irmãos, devemos prevalecer em oração,
sabendo disso. Por que orar de manhã? Por que orar pela tarde? Por que orar sem cessar? Por que se reunir no culto e orar ao Senhor? Por que apresentar ao Senhor as nossas petições diárias? Porque o Senhor nos ouve por causa do seu Filho bendito. Ele ama ouvir o seu povo e se relacionar com o seu povo, a ponto de ele entregar seu Filho na cruz, para que isso pudesse ser uma realidade para nós. Eis então o nosso privilégio, e dessa alegria, queridos, ninguém, nenhuma circunstância poderá nos roubar. Se você nunca desfrutou dessa alegria, hoje o Evangelho te chama para que você confesse os seus pecados, se arrependa de seus pecados, olhe para a cruz do Senhor Jesus Cristo, veja que o Cordeiro foi morto no lugar do pecador e se achegue a Ele, lance somente sua fé nele. E se você já tem confiado nele, então que você se alegre mais uma vez, que isso seja um renovo no seu coração e você se alegre mais uma vez sabendo que você tem um privilégio na terra que ninguém tem, a não ser os crentes do Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno ouve, atende e se relaciona com o seu povo por meio de Jesus. Louvado seja o Senhor. Verso 25, então, o Senhor Jesus Cristo, no bloco final de ensinos, ele diz: olha, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Jesus então está dizendo que os discípulos terão um entendimento muito maior do que eles tinham até então do Senhor Deus. Jesus então está dizendo o seguinte: olha, por meio do Espírito Santo haverá uma ampliação do entendimento de quem é Jesus. Até aquele momento eles estão entendendo de forma limitada, mas à medida em que eles prosseguirem na vida cristã, prosseguirem naquilo que Deus chamou na caminhada, eles entenderão mais ainda. Sobre o que Jesus está falando? Jesus está dizendo aqui: olha, é difícil entender algumas coisas no momento, contudo, vocês terão um entendimento muito maior à medida em que eu morrer, em que eu for ressuscitado, em que eu for exaltado à destra do Pai, e de lá continuar profetizando a vocês a minha palavra, por meio do derramamento do Espírito Santo. Então, os discípulos estão sendo instruídos de que eles entenderão a cruz plenamente após a ressurreição. E veja que esperança, queridos, para os discípulos. Alguns deles estão prestes a negar o Senhor. Voltarão para os seus lados, voltarão para os seus afazeres. Alguns acharão que aqui dali tudo acabou, que já era. Mas Jesus está trazendo uma garantia aqui: olha, vocês vão entender o que vai acontecer. Vocês estão nas minhas mãos, em outras palavras. Nada pode tirar das minhas mãos, e eu garanto a vocês, apesar de que alguns de vocês, nas entrelinhas, estão para fazer, vocês estão nas minhas mãos e vocês entenderão plenamente daqui a um pouco. E nós vemos isso acontecer exatamente relatado no Evangelho, por exemplo, segundo Lucas, capítulo 24, no caminho de Emaús. Jesus abre o entendimento dos seus discípulos e eles passam a entender as Escrituras, seus olhos caem e eles podem até testemunhar. Ardia o nosso coração enquanto ele interpretava, explicava, expunha as Escrituras para nós. Em seguida, Jesus encontra seus outros discípulos e ele diz: olha, tudo que aconteceu, verso 44 e 48 do capítulo 24 de Lucas, ele diz: tudo que aconteceu, aconteceu baseado no Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos salmos. Era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Então Jesus Cristo abre o entendimento dos seus discípulos e eles passam a entender as Escrituras. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente esse episódio. Vocês entenderão o plano salvífico do Deus triuno. Naquele dia, verso 26, pedireis em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Jesus está dizendo então: vocês estarão diante do Senhor através de um único mediador, e vocês poderão se achegar a Ele diretamente através de mim. Verso 27, então, ele traz uma declaração, irmãos, é aquela declaração que tem de haver deleite no povo de Deus. O próprio Pai vos ama, um presente contínuo. Ele ama os seus discípulos.
visto que vocês têm amado o Filho e têm crido no Filho. Portanto, não há como experimentar do amor de Deus, a não ser por meio de crer no Filho de Deus. Sem crer no Filho de Deus, não há como experimentar do Deus que ama. Então essa é a base da aceitação do Pai. O Pai aceita os cristãos por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos então um amor, queridos, de Deus que não é abstrato, teórico, simplesmente para seu povo. É um amor relacional, de entrega, de serviço. Um amor que impulsionou o Pai enviar o seu Filho para a cruz. E que isso só pode ser acessível aos crentes por meio da fé. Crer no Senhor Jesus Cristo e desfrutar então desse amor. Verso 28, então, nós temos um resumo da missão do nosso Redentor. Vindo o Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Temos então 4 afirmações. Ele foi enviado, vindo o Pai. Entrei no mundo, ou seja, a encarnação e a vida do Redentor. Deixo o mundo, ou seja, sua morte na cruz. E vou para o Pai, ou seja, sua ressurreição e exaltação. Nós temos, então, aqui na nossa teologia reformada, nós temos chamado de os estados do Redentor, o estado de humilhação, o estado de exaltação. E essa ida para o Pai inclui também o seu juízo vindouro. Nós temos, então, o Deus que enviou o seu Filho, o Filho que se encarnou, o Filho que viveu e obedeceu perfeitamente à lei, ativa e passivamente. Ele cumpriu cada aspecto da lei que era exigido, como ele também sofreu a maldição da lei em nosso lugar. Ele foi para a cruz e recebe a ira do Pai em nosso favor. Ele não fica lá na cruz morto, ele ressuscita. Porque sendo autor da vida, diz o apóstolo, nada poderia detê-lo, a morte não poderia detê-lo. E ele ressurreto agora adentra à direita do Pai, onde de lá virá julgar os vivos e os mortos. Eis então a missão do Redentor, queridos. Jesus então está falando de cumprir a sua missão, é uma etapa necessária. Eu vou morrer na cruz. Deixo o mundo para poder depois ir para o Pai. Seus discípulos agora passam a entender alguma migalha desse ensino. Passam a entender um pouquinho desse ensino. E ele fala, os discípulos falam no verso 29, olha, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Verso 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Então, de alguma forma, estou dizendo, agora sim, Senhor, estamos entendendo um pouco mais. E Jesus responde a ele no verso 31. Credes agora? É uma pergunta autorreflexiva. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês estão entendendo a situação? Vocês pararam para analisar bem tudo que eu disse? É mais ou menos isso. Verso 32. Jesus traz mais um complemento à resposta. Eis que vem a hora e já é chegada. A ideia da hora, a hora que está para chegar e a hora a ser chegada, é muito importante em todo o Evangelho de João. É muito importante a hora em que os adoradores adoram em espírito de verdade. A hora está para chegar, eu vim para esta hora. E agora Jesus está dizendo, a hora é chegada. O clímax do ministério do Redentor, de ir para a cruz, receber a morte no lugar dos pecadores. Ele está dizendo, isso acontecerá comigo, vocês estão entendendo a situação, eu serei disperso, eu irei para a cruz, vocês também serão dispersos. Vocês vão chorar, vocês vão lamentar. Jesus prometeu no capítulo 14, verso 18, que não abandonaria os discípulos. Mas Jesus agora está dizendo, olha o verso 32, a hora é chegada, eis que minha hora é chegada, e que sereis dispersos, vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Deixareis só, eu irei ficar abandonado por vocês. Meu Deus, o Redentor que garantiu que estaria com o seu povo o tempo inteiro, agora está declarando, vocês me abandonarão. Contudo, final do verso 32, contudo,
não estou só, porque o Pai está comigo. Apesar de vocês me abandonarem, apesar de vocês me deixarem, eu não estou só. A presença do Pai é o que de fato importa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou. O Pai está comigo. É desejo, é desígnio, é propósito do Pai, tudo que eu estou para passar. E Ele não me deixará só. Como se Ele estivesse dizendo, olha, os discípulos vão pensar, vocês vão pensar que eu serei derrotado, mas a presença do Pai está comigo. Verso 33, então, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Todo o discurso, então, dessa despedida, o último discurso de Jesus, ele está concluindo dizendo, todas essas coisas eu tenho dito para que vocês encontrem, tenham paz em mim. Diz então o objetivo, para que vocês possam descansar. Eu estou avisando, constatando o que há de acontecer, para que vocês possam descansar e ter paz em mim. E a declaração final, queridos, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então está trazendo uma constatação, um dever e um motivo. Constatação, os discípulos irão passar por aflições. A palavra aflição aqui é a mesma que tribulação. Em todo o resto do Novo Testamento. No mundo vocês vão passar por tribulações. É a constatação. Mas no meio disso vocês têm um dever. Vocês devem ter bom ânimo. É uma ordem, é um imperativo do Senhor. Vocês têm de ter, vocês devem ter bom ânimo, apesar de passarem por tribulações. Tenham bom ânimo. Essa palavra aqui é um imperativo forte, porque ele dá uma ordem. Seja forte, seja corajoso, tenham bom ânimo. Coragem, Paulo, vai ser usado em Atos 23, verso 11. E o motivo disso, queridos, Jesus diz, é porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo, a sua obra terminada na cruz que Ele está para executar. É o motivo pelo qual as trevas vão ser dissipadas pela luz. Agora é interessante, irmãos, como nosso coração tem buscado encontrar paz, coragem, ânimo e tantas outras coisas que não é o Senhor. Onde é que você tem buscado encontrar paz para o seu coração? Onde é que você tem encontrado motivo de se levantar de dia, de trabalhar, de sustentar sua família, de servir sua esposa, de servir seu marido, de servir seus filhos, de servir no seu trabalho? Onde é que você tem encontrado motivo para trilhar no dia a dia? Como é que você tem enfrentado as aflições da caminhada? Como é que você tem enfrentado o fato de que no mundo nós teremos tribulações? Você tem enfrentado de uma maneira ensimesmada, dizendo, meu Deus, eu não mereço passar por isso. Eu não devia estar enfrentando essa situação. Eu sou bonzinho demais para estar passando pelo que eu estou passando. O que é que eu fiz de errado para estar passando pelo que eu estou passando? Por que isso não acontece com os outros? O que acontece logo comigo? Logo na minha vez? Assim que você tem enfrentado tribulações, as aflições, tire os olhos de si, deixe de se lamentar. Aprenda a pôr seus olhos no Senhor. Como é que foi que o Redentor enfrentou tribulações? Irmãos, muitas vezes a gente fica pensando o seguinte, o que é que Jesus faria no seu lugar? Já ouviram isso? O que é que Jesus faria no seu lugar? Eu penso, pastor, que biblicamente a gente deveria pensar não o que Jesus faria no nosso lugar, a gente deveria pensar o que o Redentor fez. Como é que ele trilhou? Como é que ele vivenciou? Como é que ele vivenciou a tribulação, o momento da morte, o momento do abandono? Ele ficou pensando, meu Deus, eu vou ficar sozinho agora. Foi assim. Todo mundo vai me deixar e eu vou ficar sozinho. Vejamos, irmãos, Jesus está seguro. Ainda que todos deixem o Redentor, Ele está plenamente seguro. Ele está dizendo, vocês vão me deixar. Ele não está irado, zangado, dizendo, vocês merecem ir para o inferno agora. Eu não vou mais para a cruz por causa de vocês, não. Vou abandonar vocês. Mostrar uma constatação. 2 capítulos atrás ele disse, eu não vou abandonar vocês. Vocês vão me abandonar. Contudo, eu não estarei só. O
Pai está comigo. É assim que ele enfrentou a tribulação. O apóstolo Paulo, na mesma medida, ele também se vê desamparado pelos seus amigos mais próximos. No final de 2 Timóteo, ele diz a Timóteo: olha, ninguém foi comigo na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, Timóteo, todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Meu irmão, minha irmã, ainda que todos te abandonem, ainda que as pessoas te decepcionem, te deixem, ainda que você esteja correto na situação e seja abandonado, o que importa, a nossa certeza é que o Senhor Deus jamais abandonará o seu povo. Você não está sozinho. Nos momentos de solidão você não está sozinho, você não está sozinha. Você pode ter consolo da parte de Deus, porque o Deus do céu não abandona seu povo. Aliás, os puritanos no passado, no final dos seus cultos, alguns costumavam dizer que a vida era dura, curta e incerta. Depois de jogar as bênçãos, a vida é dura, curta e incerta. Aí eles acrescentavam: contudo, o Senhor Jesus Cristo nos garantiu uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. E nós não devemos viver ensimesmados, achando que a gente não merecia estar passando pela situação, achando que a gente deveria estar em outra situação. A gente está vivendo exatamente o que Deus quer que a gente viva, para tratar o nosso coração. Deus está tratando o seu povo, e Ele nos garante isso em Romanos 8, 28. Ele está agindo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que foram chamados por Ele, segundo o seu eterno propósito. E que bem é esse, irmãos? É ficar bonzinho, é ficar legal, é ficar alegre? Não simplesmente. O bem, diz o texto, no verso 29, é sermos transformados à imagem do seu Filho. Conformados à imagem do Filho. Este é o bem maior que Deus faz na vida de seu povo. Ele está usando todas as situações na minha e na sua vida para fazer isso. Por fim, irmãos, devemos ter ânimo, porque ânimo é uma ordem. De fato, nós temos muitos motivos para alegrar o nosso coração, para consolar o nosso coração, para edificar uns aos outros. Ajudem uns aos outros, aos desanimados. Ajudem uns aos outros a edificar, a consolar, a exortar. Ajudemos uns aos outros, porque temos uma certeza, queridos. Devemos ter bom ânimo. O Redentor venceu o mundo. Não confiamos em nosso desempenho, não confiamos nos nossos méritos, confiamos no Deus que salva, que entregou o seu Filho na cruz, que recebe a ira no lugar do pecador, para poder lhe dar a obediência perfeita que é somente dele. E de fato, irmãos, como disse o autor da música no início, toda dor é por enquanto. Toda dor para nós, irmãos, não é para sempre. E um motivo específico, um momento específico na música, que ele diz o seguinte: a alegria verá o meu rosto sem lágrimas, porque verá o dia em que Jesus Cristo irá voltar. Para os discípulos, essa alegria, a tristeza sairia de cena à medida em que eles entendessem a cruz e vissem o Senhor Jesus Cristo ressurreto. A alegria encontraria o coração dos discípulos mais uma vez. E para nós, queridos, temos uma certeza: o choro não é para sempre. O sofrimento não é para sempre, apesar do mundo ser um mundo de tribulações. E que devemos ter bom ânimo, mas para nós o choro não é para sempre. Nosso Redentor, Ele recebeu a ira do Pai por nossos pecados, para poder nos dar a alegria eterna. Para os discípulos, aquele momento seria iniciado à medida em que Jesus encontrasse em eles mais uma vez ressurreto. E para nós, queridos, temos uma certeza: eu e você encontraremos o Senhor da glória ressurreto naquele dia. E ali, de uma vez por todas, a alegria jamais deixará a nossa vida. Portanto, a certeza, para nós crentes, a certeza da ressurreição de Jesus transforma a tristeza dos crentes em alegria. Amém. Louvado seja o Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Pai, muito obrigado por Tua palavra, por ministrar por misericórdia e graça a Tua palavra ao nosso coração.
nos edificar, instruir, consolar, Senhor, em todo e qualquer momento e circunstância as nossas vidas. Não estamos sós. Louvado seja o Teu nome. E apesar do nosso sofrimento ser real e as tribulações serem duras muitas vezes, nós temos da Tua parte a certeza e o bom ânimo de que o Redentor morreu e venceu o mundo em nosso lugar. Muito obrigado por isso, Senhor. Queremos Te bendizer e viver de forma agradável ao Senhor. Nos ajuda a viver em toda e qualquer circunstância, seja ela boa ou difícil aos nossos olhos. Nos ajuda a viver de forma agradável ao Senhor. Queremos Te glorificar em nossa existência. Essa é a nossa oração de louvor a Ti, por Jesus Cristo, nosso Redentor. E é no nome dEle, o nosso privilégio de oração que nós Te oramos. Amém. Amém.